Oi pessoal, sou a Cristal e o feminismo não me representa. Cara dela de que tá gostando. Tá gostando, filha, de participar do vídeo? Não, nem sei o que é feminismo. Estou indo embora pessoal, mas lembrem-se, o feminismo não é legal, fui. Já tentei gravar esse vídeo 5 vezes. E as 5 vezes a memória do celular ficou cheia. Eu apaguei tudo praticamente que eu tinha no celular. Tentei de novo, não deu certo. O vizinho começou a serrar aqui a obra. O cachorro começou a latir. Mas em nome de Jesus agora vai dar certo. Como eu fui de feminista a submissa? Eu acredito que assim, o feminismo, ele é um assunto que nós mulheres, se a gente não conversar, se a gente não debater, nós não conseguimos entender o que é o movimento. Durante alguns anos da minha vida, eu me intitulava feminista, vestia a camisa, levantava a bandeira, defendia as causas, que as feministas me apresentaram. Eu não sabia que o feminismo englobava outras vertentes e, na verdade, eu tive a oportunidade, sim, de estudar, de conhecer, de buscar, mas eu achei que aquilo que foi proposto para mim era a única verdade que tinha. Então eu vestia a camisa do movimento, eu causava intrigas porque eu não aceitava outra mulher não ser feminista. Eu achava que as mulheres precisavam sim do feminismo, mas então eu decidi sair dessa bolha que eu mesma me coloquei. Fui estudar, fui ler sobre, fiquei horas e horas e horas vendo documentários, vendo vídeos, debates, discussões e realmente escutando, aprendendo para depois eu vir falar sobre isso com vocês. Quando eu me converti, quando eu fui à igreja, a primeira igreja que de fato eu me considerei cristã evangélica, o feminismo não era um assunto abordado naquele lugar. E eu pensava, poxa, esse é um assunto que eles não abordam, que eles não discutem, que não é ensinado às mulheres num discipulado, então a mulher pode sim ser feminista e ser cristã. E eu achava que sim, a mulher podia sim decidir se ela abortava ou não, se ela dava fim àquela vida ou não. E eu não entendia o valor que tinha uma vida para Deus. Nós somos muito valiosas. Imagina uma vida que você gera. Mas eu não entendia isso. Eu não entendia que quando eu concordava com o aborto, eu estava dando uma sentença de morte para um feto. Só que então, eu comprei um livro e eu fui ler, que é o Feminismo, Subversão e Perversão, da Ana Carolina Campanholo. E ele foi a porta de entrada para eu me desfazer desse movimento, para eu me retirar com urgência, para eu sair correndo, sem olhar para trás. A Ana ela aborda desde o comecinho do feminismo, quem fundou, quais eram os objetivos, o que o feminismo defende, o que o feminismo virou hoje em dia. Então eu realmente consegui entender quando eu me dei a chance de poder estudar sobre, não só aceitar que eu deveria ser feminista pelo fato de eu ser mulher. E nós, mulheres, a gente não pode ter medo de conversar, de debater sobre um assunto por medo do outro não aceitar, que a gente não concorde com a opinião dele. Nós não somos obrigadas a concordar sempre uns com os outros, umas com as outras. E para isso que servem as conversas, os diálogos, os feedbacks, para a gente entender quem o outro é, como ele pensa, qual a linha de raciocínio, o que ele acredita, no que os argumentos que ele apresenta são fundados. Quando eu converti, eu não via esse assunto sendo exposto, eu achei que eu poderia ser cristã e feminista. Então eu me casei e eu comecei a repetir os mesmos comportamentos no meu casamento. Eu não deixava meu esposo exercer o papel que ele tinha que exercer, eu não exercia o meu papel, eu não entendia o que era submissão, eu sempre entendia a palavra submissão como algo que eu tinha que deixar de ser eu para poder caber no meu esposo, como se eu tinha que abdicar da minha identidade. Não é bem assim. A submissão no grego significa reconhecer a liderança de alguém. Significa ajudar alguém em uma missão. Ou seja, quando eu sou submissa, eu ajudo meu esposo na missão que Deus deu para ele. E não sou só eu que sou submissa. Eu sou submissa a meu esposo e meu esposo é submisso a Deus. Nós temos o nosso papel dentro do casamento. Nós somos auxiliadoras, idôneas, nós somos parceiras, nós temos que honrar o nosso esposo. E nós temos que servi-los, que nós não tenhamos medo, que a gente não fique com medo do que outra mulher vai pensar, da forma que ela vai nos responder. Tudo que a gente fala hoje, principalmente na internet, são sementes. Independente se a semente é uma grande semente ou uma semente pequena, a gente joga sementes, nós plantamos as sementes. O Espírito Santo trata de regar, elas crescem e florescem. Então a gente tem que cumprir o nosso papel. Eu estou aqui falando com vocês, cumprindo o meu papel. Eu conheci o movimento, eu participei do movimento, eu não concordo com aquilo que ele prega, eu não acredito que as mulheres precisam ser feministas, que elas precisam do movimento feminista, e eu estou aqui falando isso para vocês. E sempre vão ter pessoas para discordar daquilo que a gente fala, sempre vão ter pessoas para argumentar diferente da gente, a gente tem que respeitar
o próximo. A gente pode não concordar com o que ele acha, com o que ele diz, com o que ele fala, mas nós temos que respeitar. Nós, mulheres, precisamos ser empoderadas no Senhor. A gente precisa falar umas com as outras sobre isso. É um assunto muito necessário. Reflete um pouco. Que papel você tem tido diante de temas tão importantes e necessários da gente conversar? Fiquem com Deus.